Queridos telespectadores da TCM, canal 38, você está no programa Escola Bíblica Dominical em Debate. É um prazer, uma alegria mais uma vez estarmos aqui. Este programa é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró e é através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, o tema geral em estudo é sobre a Epístola de Tiago, Fé e Obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. E a nossa aula de hoje trata da lição de número 10, que tem como título O perigo da busca pela autorrealização humana. O perigo da busca pela autorrealização humana. O texto áureo se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 10, que diz: Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E a verdade prática da nossa lição de hoje afirma: a realização humana, a parte de Deus, é impossível de acontecer, pois a criatura não pode viver longe do Criador. Glórias a Deus. Estamos aqui neste programa de hoje com a ausência do nosso pastor José Roberto. Ele precisou fazer uma viagem e nos próximos 3 programas, hoje mais 2 programas, ele estará ausente. E como convidado para substituir o pastor José Roberto, aqui nesta bancada, nós temos aqui a presença do professor Soares. O professor Soares, ele é professor do nosso Cetadense, Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus em Mossoró, membro e diácono da nossa igreja, se congrega ali na congregação do Planalto. A paz do Senhor, professor Soares. Pai do Senhor, pastor Fábio, para mim é uma alegria estar aqui com os telespectadores, principalmente com sua pessoa, e também o pastor José Roberto está ausente. São homens de Deus que têm grande a nossa estima. Realmente sou honrado, sou privilegiado de estar participando desse programa, sendo um cooperador, amante da Escola Bíblica Dominical, debatendo mais uma vez, mais uma lição desse trimestre abençoado, em nome de Jesus. Amém, professor Soares, seja bem-vindo ao nosso programa. Querido telespectador, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já para começar o debate da nossa lição. Fique conosco. Queridos telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Vamos iniciar o debate da nossa lição, o primeiro bloco. A lição de hoje trata do perigo da busca pela autorrealização humana. E essa lição, ela não tem como a gente fugir de algumas perguntas importantes. É pecado o crente ter sonhos? É pecado o crente desejar ser feliz e bem realizado na vida? O crente deve buscar o sucesso profissional? A busca pela felicidade, pela realização é um problema? Deve ou não deve o crente se envolver com isso? Professor Soares, temos diante de nós um tema de grande relevância e muito atual para nós sobre a autorrealização humana. É bem verdade, né? Um tema instigante, é interessante e que precisamos refletir mesmo. Não existe nenhum problema, né? A pessoa almejar, né? Desejar ser um bom profissional, competente, deve realmente, é natural, é um anseio natural do ser humano, então não vejo nenhum problema nesse aspecto aí. O problema é nós colocarmos sempre essa busca dessa autorrealização e deixando de Deus as margens. Jamais podemos colocar dentro dos nossos projetos, fora dos nossos projetos, fora dos nossos planos, né, a presença do nosso Deus. É natural, né, é legítimo buscarmos essa autorrealização no lado profissional, no lado eclesiástico, porque isso é salutar para a vida humana. E Tiago aqui nesse texto, nesse capítulo, ele vai nos admoestar, ele vai nos instruir a buscarmos uma verdadeira autorrealização em Cristo Jesus. Então, entendo perfeitamente a luz da Epístola de Tiago e toda a extensão da Bíblia, não existe nenhum problema da busca da autorrealização humana. Repito, desde que possamos colocar Deus em primeiro lugar nos nossos projetos, nas nossas realizações, nos nossos anseios, porque assim é bom para a nossa formação humana e cristã. É verdade, professor Soares, querido telespectador.
nós como cristãos temos um grande alvo, um grande objetivo, um projeto de realização muito importante, que é a vida eterna, que é o céu. Então não é errado nem é pecado o crente desejar ser feliz, desejar uma melhor condição em todos os aspectos. Agora temos que entender uma coisa: o ser humano é criatura de Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, é um ser que tem corpo, alma e espírito, e aí nós não temos como ser felizes e realizados, nós não podemos ter qualidade de vida longe de Deus. O homem depende de Deus, todo ser humano tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus, e nós precisamos do Senhor para nos ajudar. Nós vemos na palavra de Deus, lá no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, que foi uma pessoa muito rica, muito sábia, teve muito conhecimento e foi um rei lá em Israel, e uma pessoa que provou de tudo de bom que a vida possa oferecer. Mas ele disse que todas essas coisas são vaidades, são passageiras, que não completa, que não satisfaz plenamente viver e gozar de todos esses prazeres do mundo sem ter Deus no coração. Por isso que no livro de Eclesiastes, Salomão conclui o seu livro em capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 13, dizendo: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Então, como o professor Soares já falou aqui, o problema que acontece é quando esse projeto de vida, esse professor Soares, se torna uma obsessão. Então, nesse caso, é um sonho, um projeto de vida, é um anseio de uma projeção profissional, pessoal, se não tiver cuidado, pode até se tornar um ídolo na vida da pessoa. Não é isso? É verdadeiro, né? Precisamos ter o equilíbrio, e na Epístola de Tiago nós observamos claramente isso. A Epístola de Tiago, apenas com 5 capítulos, ele nos mostra que, na verdade, é uma epístola vigorosa, impactante, né? E Tiago, ele nos conclama a termos uma vida cristã equilibrada, autêntica. E nessa busca, por exemplo, em relação à humanidade, se for de forma desenfreada, a Bíblia não dá respaldo a esse aspecto. A Bíblia dá realmente respaldo a uma busca da autorrealização humana de forma equilibrada. Até porque nós observamos nos ensinamentos da pessoa bendita e eterna de Jesus um equilíbrio. Eu creio muito nisto, né? Evangelho é equilíbrio. E Tiago, ele nos conclama a buscarmos essa vida autêntica em equilíbrio. Nós observamos, só destacando aqui, a Epístola de Tiago, na verdade, é como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento. Uma série de conselhos, uma amplitude de conselhos para uma vida cristã prática. Esse trimestre nós estamos estudando a Epístola de Tiago, enfatizando a fé e obras, mas destacando a autenticidade da fé genuína em Cristo Jesus. Então, é natural que possamos buscar a autorrealização, mas desde que isso não se torne uma obsessão desenfreada, extremada. A Bíblia nos ensina, de fato, e aqui Tiago vai enfatizar essa questão, uma vida equilibrada, uma busca equilibrada. E aí nós observamos nesse texto claramente esse aspecto que Tiago nos quer nos colocar. O versículo 6 do capítulo 4 do livro de Tiago diz que Tiago nos exorta e coloca a fé genuína e enaltece a humildade. Então, aquele que busca de forma humilde, Deus, no momento certo, Deus vai colocar nos patamares desejados e almejados por determinada pessoa com suas autorrealizações desejadas. Pois é, professor Soares, querido telespectador, uma palavra-chave aqui na nossa lição de hoje é equilíbrio. Deus também não se agrada de pessoas que não têm alvos. Tem gente que não tem alvo, não tem objetivo, não sabe aonde quer chegar. Tem pessoas que não têm sonhos. Às vezes a gente pergunta para elas, não, deixa como está para ver como é que fica. E nós não podemos pensar dessa forma. Do mesmo jeito que não podemos colocar os nossos sonhos, nossos objetivos, nossos alvos acima de todas as coisas, também não podemos viver no mundo sem alvos. E uma grande questão que se coloca na tentativa de conseguir realizar os nossos objetivos, a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que os fins justificam os meios?
Será que para eu conseguir o meu objetivo de sucesso profissional, de sucesso eclesiástico, eu preciso travar uma guerra, viver em discórdias, em conflitos com as pessoas? Porque nessa busca pela realização, nessa busca pela felicidade, nessa busca pelo sucesso, muitas pessoas elas começam a brigarem entre si, pisarem em cima dos outros, querer tirar o direito do outro, e aí acontecem as guerras e as pelejas entre as pessoas. Então, são sentimentos que não convêm ao cristão. Então, aqui no versículo 1 do tópico 1.1, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventuras não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então nós precisamos, nós cristãos, vivemos em comunidade, nós não podemos ver as pessoas como um inimigo ou como um concorrente. Vivemos numa sociedade muito frenética, todo mundo querendo a autorrealização e acha que todo mundo é concorrente, acha que todo mundo é inimigo, mas temos que tirar essa visão e ver as pessoas mais como parceiras, como colegas e parceiras que estamos no mesmo lado. Existe a felicidade, o sucesso, dá para todo mundo. Para você ser feliz, meu querido irmão, para você ter sucesso, minha querida irmã, não precisa ser às custas da infelicidade ou do insucesso dos outros, de maneira nenhuma. Então, aqui, nesse tópico 1.1, Tiago, que é o líder da igreja de Jerusalém, ele denuncia o tipo de sabedoria que estava predominando na igreja. É quando aquelas pessoas se metiam em guerras, em pelejas, em brigas, umas com as outras, porque isso tudo motivado por sentimentos que havia no interior do coração das pessoas. Tiago, na lição passada, ele falou da sabedoria do alto e da sabedoria terrena. Então, a pessoa que não busca a sabedoria do alto e apenas desenvolve a sabedoria terrena própria da natureza humana, pode ser inspirada pelo inimigo e essa sabedoria se tornar diabólica e ser motivada por sentimento faccioso, ser motivado por inveja. Então a inveja, o sentimento de briga, de facção, vai causar essas guerras e pelejas dentro da comunidade. Aqui, nosso professor Soares, tópico 1.2 da nossa lição, a origem dos males. É interessante, Tiago aqui ele nos chama a atenção na nossa lição, no tópico 2, sobre o tópico 2, do tópico 1, destacando, o Fábio colocou brilhantemente essa questão da origem. Mas qual é a origem, Ele já citou vários sintomas, várias evidências. Quero aqui também corroborar nesse sentido também alguns apontamentos que eu coloquei com base na lição proposta. Observe que os conflitos, as intrigas, as guerras, como o pastor Fábio colocou muito bem, e Tiago vai nos trazer essa reflexão. Na verdade, Tiago estava abordando aqui no capítulo 4, versículo em diante, versículo 2, versículo 3 em diante, que na verdade não eram guerras militares, não eram guerras civis, não. Na verdade eram guerras interiores, eram brigas, eram confusões. E essas confusões eram motivadas, de uma certa forma, por uma imaturidade por parte dos confessos iniciais na fé cristã, os cristãos judeus. Então, Tiago estava preocupado como líder da igreja em Jerusalém, tinha essa percepção, tinha essa sensibilidade e começava a combater e conclamava a praticar um verdadeiro cristianismo. É tanto que sua epístola é justamente isso, fé e obras, mas destacando essencialmente uma epístola realista, uma epístola prática. Tiago estava preocupado, em ter cristãos, acima de tudo, práticos, com condutas cristãs verdadeiras, autênticas. Então nós observamos isso em todos os seus 5 capítulos, e versículos, nos admoestando, nos instruindo nesse aspecto. Então, nesse tópico 2, a origem, a fonte, como o pastor Fábio citou muito bem, dessas brigas, dessas pelejas, desses litígios, dessas confusões, era nada mais, nada menos do que deleites carnais.
Os cristãos realmente estavam enveredando por caminhos que não era aquele que Tiago, assim, o líder da igreja de Jerusalém, ensinava. E tampouco, assim, as páginas do Novo Testamento, assim, instruía. Nós observamos claramente nesses aspectos que precisamos voltar ao cristianismo autêntico. Breve, vamos dar continuidade, né, aos subtópicos da lição. Vamos para um breve intervalo e logo após retornaremos. Até já. Querido telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. A lição muito interessante, comigo aqui o professor Soares na nossa bancada. A lição que tem como título o perigo da busca pela autorrealização humana. No tópico 1 da nossa lição fala sobre a origem dos conflitos e das discórdias. Tudo isso tem origem na natureza carnal, pecaminosa do homem, que é inclinada ao pecado, que é inclinada a praticar as obras da carne. E as obras da carne, Paulo listou ali em Gálatas, no capítulo 5, são 17 obras da carne e uma infinidade de coisas semelhantes a estas. E dentre elas, tem várias delas relacionadas, né, que tem a ver com relacionamento entre as pessoas e problemas motivados por invejas, né, por sentimento faccioso de divisão, de grupinho, de briga, de contenda, de peleja, iras, dissensões, porfias. Então, o ser humano tem essa tendência e nós, como crentes em Jesus Cristo, devemos ter cuidado. A Bíblia diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas o homem que é dominado pela sabedoria terrena, animal e diabólica, ele acaba se inclinando para as coisas da carne e fica com o coração cheio de inveja, cheio de cobiça, né? Um coração cheio desses problemas, de sentimento faccioso, e aí ele vai começar as pelejas e as guerras entre as pessoas. Os desejos egoístas, eles afloram e muitas vezes ele tem até uma aparência de piedade, mas o coração está cheio de coisa ruim. E isso é importante, porque o homem só vê, né, o exterior, mas Deus vê o que está no coração. Deus falou para Samuel, quando Samuel foi ungir a Davi como rei de Israel, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus falou assim para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sabe de uma coisa, querido telespectador, que todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todos os nossos anseios, todos os nossos objetivos, todos os nossos alvos, todas as nossas metas, elas são aferidas por Deus. Elas são aferidas pelo Senhor para saber qual é a motivação. Você tem um projeto de vida, você deseja ser alguma coisa, você deseja fazer alguma coisa, você deseja realizar alguma coisa. Mas qual é a motivação desse desejo? O que te motiva? Por quê? Qual é a causa de você ter esse sonho, esse objetivo? É para você se sentir grande? É para você querer humilhar os outros? É para você querer se sentir maior do que os outros? É para perseguir os outros? Ou é para a glória de Deus? Saiba de uma coisa, que as nossas boas obras, elas devem ser para a glória de Deus. Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então aqui, quando nós temos esses objetivos motivados pelo amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, Deus se agrada de nós. Então, professor Soares, o importante é que o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso projeto de autorrealização esteja afinado com a vontade de Deus, que seja afinado com o querer de Deus.
E aí Deus vai se comprometer, vai nos ajudar também nesse projeto, porque não é só ter o sonho, Deus não está à disposição da pessoa para poder fazer o que a pessoa quer, mas a nossa vontade tem que estar alinhada à vontade de Deus. Certamente, perfeitamente. Nós compreendemos isso à luz do texto sagrado, muito bem explicado, pastor Fábio. E quero destacar também o porquê de não recebermos as bênçãos, no subtópico 3 do primeiro tópico da nossa lição. Existem muitas razões pelas quais nos leva a refletir sobre essa questão. O porquê de não recebermos as bênçãos? Tiago aqui ele é bem incisivo, ele é bastante claro a esse aspecto, o porquê das pessoas que agem assim não receber as bênçãos do Senhor. Em primeiro lugar, Deus não é um garçom, Deus não é um serviçal que está sempre ao nosso dispor para responder os nossos anseios, e principalmente quando não estamos dentro do altar do Senhor, vamos dizer dessa forma, conforme o texto sagrado nos ensina. Então, ele não tem compromisso com os nossos interesses mundanos, carnais, nos deleites puramente humanos. O pastor Fábio foi, como sempre, muito feliz nas suas expressões e citou vários adjetivos qualificando aqueles que realmente enveredam por deleites carnais, como pessoas invejosas, pessoas egoístas, pessoas truculentas, pessoas realmente que não têm nenhum compromisso com os valores cristãos e querem muitas vezes ser abençoados por Deus. Não tem condições dessa forma. O texto sagrado é claro, incisivo a esse aspecto. Então, o porquê de não recebermos as bênçãos? É claro, as Sagradas Escrituras deixam bem claro a esse aspecto. Nós podemos, em síntese, chegar à conclusão e afirmar dentre outras razões, as guerras, as pelejas, os litígios entre os cristãos e entre não cristãos são fruto de desejos egoístas carnais que carregamos em nosso interior. Uma coisa muito interessante que nós percebemos na epístola de Tiago é que Tiago ele faz uma análise profunda sobre o comportamento e a conduta humana e principalmente a conduta cristã. A epístola de Tiago vai nos conclamar a termos uma autenticidade de um verdadeiro cristianismo. Tiago vai destacar um realismo claro do puro, autêntico cristianismo. Então, jamais vamos receber as bênçãos de Deus enveredando por outros caminhos. Me refiro a caminhos carnais, mundanos, distanciados daquilo que Deus quer para o seu povo. Então, precisamos fazer uma autoanálise em nós mesmos, nas nossas condutas como os cristãos, e aquele que não é cristão também se voltar para a mensagem sacrossanta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enfatizando, fechando esse tópico 3, subtópico 3, do primeiro tópico da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, fiquemos com essa reflexão. Tiago nos chama, nos conclama a uma autenticidade do verdadeiro cristianismo, autêntico, não carnal, mas espiritualizado, essencialmente prático. É isso que Tiago está nos admoestando, nos instruindo nesses aspectos, pastor Fábio. É verdade, professor Soares, no versículo 3 aqui da nossa leitura bíblica em classe, Tiago é muito claro dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então Deus, quando Ele ouve a oração de uma pessoa, Ele vai lá no fundo do coração daquela pessoa e sonda o nosso coração para saber qual é o motivo, qual é a causa, qual é a motivação, com que objetivo eu quero receber aquela bênção da parte do Senhor. Então, meus queridos irmãos, não é só pedir a Deus aquilo que a gente quer, mas esse nosso pedido tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5 e 14, diz assim a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós temos essa confiança que ele ouve a nossa oração se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus. Então a nossa busca pelas bênçãos de Deus, a busca pela realização de nossos projetos, ela deve ser uma busca que deve estar de conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus.
E aí, Tiago, nos versículos 4 e 5, ele vai desenvolver um tema aqui de coisas que atrapalham a gente receber a bênção de Deus, e ele identifica problemas que algumas pessoas têm, exatamente a busca egoísta de algumas pessoas. Aqui é o tópico 2 da nossa lição, que está com base nos versículos 4 e 5. Então ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então aqui no tópico 2.1, ele fala que quando a pessoa é amiga desse sistema mundano, quando a pessoa ele é uma pessoa mundana, significa que ele, ao mesmo tempo, automaticamente se constitui inimigos de Deus. Não há como agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Ou o cristão é cristão, sincero, verdadeiro, para ir morar no céu, ou ele está querendo servir a dois senhores. E não há como, Deus não aceita uma pessoa que diz que serve a Ele, que diz que é cristão e tem toda essa paixão e todo este amor pelas coisas do mundo, que se opõe a Deus. Jesus disse que nós não somos do mundo, disse também que Ele não é do mundo. João diz na sua primeira epístola: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então nós, como cristãos, não temos nada a ver com esse sistema mundano que está aí. O crente ele tem uma vida diferente. E esse sistema mundano é um sistema de más atitudes, motivadas pela inveja, pela cobiça, pelo deleite carnal, pelas pelejas, pelas guerras. São coisas que vêm de um coração egoísta, de um coração que só pensa em si mesmo, só pensa em autorrealização e até mesmo em detrimento dos outros. Então, não tem como uma pessoa, professor Soares, dizer que é cristão, dizer que serve a Deus, se ela também serve ao mundo. Isso aí seria uma espécie, o que Tiago quer dizer aqui, que seria uma espécie de adultério espiritual, seria de servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo? Realmente não há compatibilidade nesses dois gêneros aí. Nós observamos, como você explicou muito bem, que não há união. Na verdade, o cristão ele anda na contramão do mundo. A verdade é essa. Então não tem como unir trevas com luz, luz com trevas, santidade com mundanismo. Não tem como. Então Tiago aqui ele é incisivo, ele é claro a esses aspectos. Nós vamos dar um breve intervalo e logo logo retornaremos com outro bloco, em nome de Jesus. Estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica Dominical em Debate, com o tópico 2.2, tratando sobre a questão da busca egoísta, baseado em Tiago capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5. O subtópico 2, do segundo tópico, inimigos de Deus. O líder da igreja em Jerusalém, Tiago, nós estamos aqui refletindo e fazendo menção ao mesmo, faz uma afirmativa baseada nas duas imagens linguísticas usadas por ele para configurar a amizade dos crentes com o sistema mundano. E como o pastor Fábio, no bloco anterior, falou muito bem, ele usou uma expressão bastante forte, adúlteros, adúlteras. Realmente é um termo bastante forte para ele enquadrar, para ele caracterizar o sistema do mundo. Então nós observamos que Tiago usa essas duas imagens. Ele quer mostrar que ela, da mesma forma que Israel procurou estabelecer acordo, Deus não concordou. Nós observamos isso nas Sagradas Escrituras. Então, como eu falei no bloco anterior, na verdade, o cristianismo, a igreja, os cristãos, ele anda e deve andar na contramão do mundo. Os valores do cristianismo é totalmente diferente
em relação aos valores do mundo. Nós estamos aí observando, nos dias odiernos, essa realidade gritante, bem evidente, né? E os valores do cristianismo estão sendo solapados. Tiago, ele vai realmente, mais de 2000 anos de história, enfatizar, destacar realmente os adúlteros e adúlteras, ou seja, enveredando por outros caminhos, por outros valores que não são os valores do cristianismo. O sistema do mundo, ele é mundano, né? E precisamos nos policiar esse aspecto, pastor Fábio. É verdade, professor Soares, não há como o crente servir a Deus e ao mundo. Jesus disse, você não pode servir a dois senhores, porque você vai amar um e vai odiar o outro. Então, quem quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Foi isso que Tiago afirmou claramente, sem rodeios, na sua epístola, porque Deus, ele requer exclusividade. Deus requer exclusividade. O relacionamento de Deus com a igreja é como o relacionamento do esposo com a esposa. Por sinal, o casamento é um símbolo, o amor conjugal entre o esposo e a esposa, ele tipifica, ele simboliza o amor de Cristo pela sua igreja. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, da mesma forma que um marido não quer dividir a sua esposa com outro homem, da mesma forma que uma mulher não quer dividir o seu esposo com outra mulher, Deus também não quer dividir nós com outro Deus. E às vezes tem pessoas que acham que pode. Lá no tempo do Velho Testamento, Israel, o principal pecado de Israel era a idolatria. E por causa da idolatria, as 10 tribos do norte, no ano 722 a.C., foi levada cativa para a Síria. A Síria invadiu Israel e nunca mais as 10 tribos do norte se restabeleceram. Depois ficou Judá, as 2 tribos lá do sul, e também por causa da idolatria foi levado ao cativeiro babilônico, etc. Então, vendo o Velho Testamento, a gente percebe que um dos principais pecados de Israel era a idolatria. Eles adoravam outros deuses, a Baal, a Azera, a Moloque e a tantos outros deuses das nações dos cananeus, etc. Mas uma coisa interessante, meu querido telespectador, é que Israel nunca deixou de adorar a Deus. Em toda a história do Velho Testamento, sempre Israel adorava a Jeová. Mas o problema era que eles adoravam a Jeová, mas também adoravam a Baal. Eles queriam servir a Jeová e queriam também servir a outros deuses. Eles achavam que dava certo, que era compatível, que dava, que Deus aceitava essa vida dupla. Israel ser esposa de 2 senhores, de 2 maridos. Então, a gente precisa ter cuidado. Como os primeiros cristãos, no início da igreja primitiva, eles foram perseguidos, não eram porque adoravam a Cristo. Os cristãos, no início da igreja primitiva, foram perseguidos porque adoravam só a Cristo. Então, o Império Romano queria obrigar os cristãos também a adorar o imperador. Não queria que os cristãos adorassem exclusivamente a Cristo. Então, queria que os cristãos caíssem no mesmo pecado de idolatria que os judeus cometeram no Velho Testamento. Então, não há como conciliar essas coisas, porque quem quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E aqui em Tiago, no capítulo 4, versículo 5, professor Soares, ele diz assim a palavra de Deus: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Eu pergunto a você, esse ciúme aí é o ciúme como de uma mulher, de um homem que está apaixonado e tem ciúme do seu parceiro, do seu esposo, da sua esposa, do seu cônjuge, ou é ciúme no sentido de zelo? Muito bem, pastor Fábio. Realmente aqui uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Na verdade aqui Tiago nos coloca o ciúme, um ciúme de zelo, né? De cuidado, de amor mesmo, de Deus para com o seu povo. Então, Tiago aqui ele destaca muito bem o Espírito Santo, o Espírito que está em nós, entronizado no nosso ser, né, que testifica o Espírito de Deus, tem ciúme, tem cuidado, tem zelo. Não é um ciúme
extrapolado como um ciúme de um homem e de uma mulher, de uma paixão de A, de B e de C. Não é aqui isso que Tiago está se referindo. Tiago está se referindo no ciúme aqui, que o Espírito tem, de um ciúme de zelo, de cuidado. Então nós observamos essa mensagem aqui nesse capítulo da Epístola de Tiago. Perfeitamente nós compreendemos nesse aspecto. No versículo 5, né, do capítulo 4, ele dá destaque a esses aspectos aí. Por isso o autor sagrado nos confronta, chamando aquelas pessoas que enveredam por outros caminhos. No bloco anterior falamos sobre isso, né, sobre adúlteros e adúlteras. Ou seja, Deus tem ciúme, o Espírito de Deus tem ciúme para com o Espírito que está introduzido em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, Tiago está se referindo aqui, na verdade, é um cuidado, é um zelo realmente santo, para que possamos ser povo santo do seu rebanho, do seu aprisco. Então, é um valor substancial que Tiago nos dá à fé cristã, para que possamos caminhar todos juntos, louvando, engrandecendo, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Fábio. É verdade, professor Soares. Esse zelo que Deus tem é exclusividade como de um cônjuge. O esposo não quer dividir a sua esposa com outro homem. Assim também Deus não quer dividir a sua igreja com outro Deus. Até porque não existe outro Deus verdadeiro. Os deuses que inventaram por aí, todos são falsos. Só existe um único Deus vivo e verdadeiro. Então, desde lá do Velho Testamento, que Deus, se revelando ao seu povo, mostra e passa e transmite essa ideia da exclusividade. Então, em Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus fala assim para Israel: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus já fala aqui desse concerto, desta aliança, que nós somos povo, propriedade peculiar de Deus, escolhidos dentre todos os povos com exclusividade. E Paulo fala em 2 Coríntios 1, 21 e 22, que Deus nos deu do seu Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, é o penhor da nossa herança, o penhor da nossa salvação, é uma garantia. Quando Deus deu o Espírito Santo a nós, quando cremos, isso é uma garantia, é um penhor, uma evidência, é uma prova de que Deus virá para arrebatar a sua igreja, para nos levar para o céu, para nos levar para as bodas do Cordeiro. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma pessoa qualquer, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e como tal, deve andar na presença de Deus, honrar o nome de Deus que você carrega. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele é muito enfático quando diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Não é uma nação impura, contaminada com pecado, mas a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o cristão verdadeiro, ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós somos templo, casa e morada do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo que em nós habita tem este zelo e esse cuidado, e ele requer de nós esta exclusividade. Não podemos fazer orações para Deus e para o mundo ao mesmo tempo. Professor Soares, o tópico 3 da nossa lição, a busca da autorrealização. Está com base aqui nos versículos 6 a 10 da nossa leitura bíblica em classe. Vou ler aqui e vamos nos preparar para o debate deste assunto no próximo bloco, no quarto bloco. Mas antes,
eu vou ler aqui esses versículos que dão sustentação e tem como base a discussão aqui do nosso terceiro tópico da lição que vamos discutir no quarto bloco. Diz assim: antes da maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, nós vamos, diante destes versículos, nós vamos debater o tópico 3 da nossa lição agora, mas antes vamos chamar um breve intervalo e já já nós retornaremos para o último bloco de hoje do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Fique conosco, voltaremos em instantes. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje, programa que está debatendo a lição de número 10 deste trimestre da Escola Bíblica Dominical, que tem como título o perigo da busca pela autorrealização humana. Já vimos aqui que não é problema a pessoa desejar ser feliz, conquistar as coisas, não tem nenhum problema das pessoas terem alvos, metas e objetivos e bons objetivos na vida. Não há nenhum problema disso, mas é importante que na busca da autorrealização humana a pessoa coloque Deus em primeiro lugar. É que a pessoa, nessa busca, essa busca não se transforme numa cobiça. Qual é a diferença? É porque a cobiça é uma busca exagerada. A cobiça é um desejo desenfreado, que se torna doentio, que ele quer conseguir aquilo a qualquer preço, a qualquer custo, e às vezes começa a adotar o ditado de que os fins justificam os meios, e tem muita gente para poder alcançar seus objetivos, para poder ter sucesso na vida, o sucesso tão desejado, a felicidade e o prazer tão almejado. Tem pessoas que passam por cima de todo mundo e deixam aflorar os desejos e sentimentos mais egoístas e selvagens do ser humano. Mas a Bíblia, professor Soares, ela aponta um outro caminho, é o caminho da humildade, o tópico 3.1 da nossa lição. É verdade, pastor Fábio. Nós encontramos na proposta dessa lição, versículos 6 e 7, realmente o caminho para a autorrealização humana não é a arrogância, não é a prepotência, não é o egoísmo, não é a truculência humana propriamente dita, mas Tiago que nos admoesta, nos instrui a percorrermos, a enveredarmos um caminho da humildade. E no versículo 6 e 7 ele destaca bastante essa questão aí. Temos a promessa de que ele nos dará maior graça, maior benevolência no Senhor. E essa graça é uma graça divina que nos ajuda a superar os obstáculos, nos ajuda realmente a atingir aquela autorrealização humana almejada por um direcionamento divino. Mais cedo ou mais tarde a gente atinge o seu objetivo. Então Tiago aqui, ele nos conclama, ele nos direciona a esse aspecto. Tal maior graça é o fato de que Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, aos invejosos. E Tiago aqui destaca essa questão, mas dá, porém, graças aos humildes. Humilde não é sinônimo de fraqueza, humildade não é sinônimo de fragilidade, mas é sinônimo de reconhecimento humano diante da grandeza excelsa do Deus Criador dos céus e da terra. Então, Tiago aqui ele vai nos direcionar, nos enveredar a nossa reflexão, a nossa maturidade cristã nesses aspectos. Então, precisamos atentar bem para essa questão, humilhando-se perante a potente mão do Senhor e que
no momento certo, na hora certa, os nossos objetivos, os nossos alvos, os nossos projetos pessoais, eclesiásticos, eles vão encontrando guarida e seu objetivo certo no direcionamento dado pelo próprio Deus. Então, Tiago aqui, ele nos alerta a esse aspecto, ele nos dá esse direcionamento, ele nos dá esse encaminhamento. E eu fico feliz da vida quando a gente começa, viu, pastor Fábio, a refletir nessas páginas, nesses capítulos, nesses versículos, realmente nos dá uma chacoalhada, como diz o nordestino, né? É verdade, porque na busca pelo sucesso, pela autorrealização humana, quando a pessoa reconhece que precisa de Deus, quando a pessoa busca a Deus, ela está dizendo, em outras palavras, que ela é humilde. Em outras palavras, ela está reconhecendo que Deus é poderoso, que Deus pode fazer por ela, que ela sozinha, por mais que se esforce, não vai alcançar a tão sonhada realização, autorrealização humana. Então, isso é importante. Muitos homens não querem reconhecer Deus. Vivemos numa sociedade muito humanística e que estão tirando Deus da mente, do coração, das escolas, das famílias e da vida das pessoas. As pessoas, né, da pós-modernidade, elas estão deixando Deus para lá, escanteando Deus e dizendo que não precisa de Deus, que o conhecimento, que a tecnologia e tanta coisa deste mundo pode substituir a Deus. Mas sabe de uma coisa, querido telespectador? Nada substitui Deus, nada substitui o Senhor. Então, os seus planos, os seus projetos, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar, e Deus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, as necessidades básicas e materiais, elas vos serão acrescentadas. Então, quando o homem busca a Deus, quando o homem é agradecido ao Senhor por cada vitória alcançada, por cada conquista, né, que ele alcançou, ele vai reconhecendo a Deus, ele vai agradecendo ao Senhor e vai se tornando cada vez mais apto a receber mais bênçãos da parte de Deus, porque ele tributa toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao nome do Senhor. E precisamos evitar o extremo de ficar deitado eternamente em berço esplêndido, sem fazer nada, de braços cruzados, esperando que Deus nos dê tudo. Não, isso aí é um extremo que Deus não agrada. Para essas pessoas Deus diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas também nós não podemos ser superativistas e achando que com o nosso braço, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa capacidade, achando que com a nossa rede de relacionamentos a gente vai conseguir resolver todos os problemas e não vamos precisar de Deus. Então, a humildade é importante. Então ele diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. É verdade. Eu lembro-me de um velho colega que uma vez eu fui me submeter a um concurso federal e ele disse assim, Soares, se você largar a igreja, você consegue atingir qualquer concurso federal. E eu fiquei refletindo nessas questões ao longo da minha caminhada de fé. E até hoje, no momento certo, Deus vai me colocar onde realmente Ele quer que eu fique. E isso não me perturba. Mas o fato como o pastor Fábio disse muito bem, essa era humanística justamente só vê o lado material, o lado do capitalismo selvagem. Quando a gente direciona para a leitura da Bíblia de forma serena, de forma clara, de forma bem conclusiva, a gente se edifica com o pouco que Deus nos concede. E o pouco com Deus é muito. E eu louvo a Deus por esse ensinamento que o livro de Tiago me proporciona. É tanto que aqui no versículo 6 e 7, ele dá maior graça aos humildes. Por quê? Porque o arrogante, o orgulhoso, o invejoso, aquele realmente não consegue enxergar, vislumbrar a grandeza de Deus através da sua mensagem. Então nós percebemos que o caminho para o sucesso, para a autorrealização humana, como o pastor Fábio citou muito bem, é caminharmos, enveredarmos pelo caminho da humildade e colocar Deus nos nossos projetos, seja ele qual for, por mais simples ou mais complexo ele seja, colocar Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O texto é enfático, é claro a esse aspecto. Então precisamos
observar bem esse ensinamento escriturístico. Resistir ao diabo, né, e ele fugirá de vós. Então, à medida que a gente resiste ao diabo, né, ele vai realmente se distanciar de nós. Por quê? Porque à medida que a gente se aproxima de Deus com humildade, com sabedoria, Deus vai nos dando vitória e a autorrealização tão almejada, tão desejada, a gente vai alcançando. Então, esse primeiro tópico, do tópico 3 da nossa lição, ele nos traz, em linhas gerais, essas informações, pastor Fábio. É isso, e temos muito, professor Soares, que aprender com o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, bem-aventurados os humildes de espírito. Então, os que são bem-aventurados, os que são mais que felizes, são aqueles que são humildes e não aqueles que são prepotentes. E Jesus também era humilde. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ser manso e humilde de coração não é ser brabo, não é ser também covarde. Mas ser manso e humilde de coração é reconhecer que diante da grandeza de Deus, diante do poder de Deus, não somos nada e que somos dependentes e somos carentes do Senhor. E sabe por quê? Muitas pessoas não buscam a Deus. Sabe por que muitas pessoas não buscam a ajuda de Deus? Sabe por que muitas pessoas preferem deixar Deus à margem da sua vida? Porque quando o homem se aproxima de Deus, a luz de Deus que brilha na nossa vida vai expor as nossas fraquezas, vai expor nossas deficiências, vai expor os nossos pecados. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como que um espelho, que quando a gente olha para ela, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós o que tem dentro da nossa vida. Então, quando a luz de Deus brilha nas trevas da vida do homem, aí vai mostrar as fraquezas e as deficiências dele. Quem é humilde vai buscar o Senhor, vai pedir perdão a Deus, vai se converter ao Senhor. E quem não é humilde vai se rebelar contra Deus e vai querer afastar, tirar Deus da jogada, como diz o ditado aí. Mas o que Tiago nos ensina aqui na sua epístola é o caminho da humildade. Nos versículos 8 e 9, que é a base para o tópico 3.2, diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Então aqui está tudo no imperativo, mandando realmente o homem se converter, tomar atitude, se humilhar perante o Senhor. E professor Soares, nessa humilhação perante Deus, como diz lá em 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, uma mudança de atitude. Não é só se humilhar no sentido, na teoria, mas é como um remorso. Mas tem que ter um arrependimento sincero que leva a pessoa a mudar de atitude. E eu quero perguntar a você aqui, com base nesse versículo 10, tem futuro, que é o tópico 3.3 da nossa lição, tem futuro alguém se humilhar diante de Deus? O que é que ele vai ganhar com isso? Será que a pessoa vai ficar com baixa estima? Será que se humilhando diante de Deus, o ser humano vai ficar com baixa estima ou autoestima? O que é que vai acontecer com ele? Realmente, baixa estima jamais ele vai ter. A questão é humilhar perante a potente mão do Senhor, é ter êxodo, é ter vitória, é ter bênção do Senhor. Humilhar, como eu já falei, não é regredir. Humilhar não é ser ultrapassado. Humilhar realmente não é ver o retrovisor do lado traseiro. Não, Senhor. Humilhar é reconhecer a grandeza de um Deus que pode fazer tudo aquilo que eu não posso fazer por mim e pela humanidade. O outro aspecto que deixa muito destacado aqui é a questão do convertimento. É necessário se converter, é necessário realmente se arrepender, porque a humilhação, o reconhecimento da soberania divina vai levar
essa pessoa, esse cristão, realmente a reconhecer as suas falhas, as suas fragilidades e realmente buscar se humilhar, né, se direcionar à soberania de um Deus criador dos céus e da terra. Então, Tiago, nesse capítulo 4, ele vai nos apontar, ele vai nos dar essas receitas, né, essas evidências, essas características de um verdadeiro cristianismo autêntico e, acima de tudo, prático. O que Tiago quer nos ensinar, quer nos transmitir com esse capítulo é que o homem, o sistema do mundo, o seu coração está corrupto. Mas ele aponta nas entrelinhas dos versículos deste capítulo 4 que existe um escape. O escape é se voltar para o Senhor, buscar a presença do Senhor e se galardoar com a sabedoria divina. E assim Tiago nos ensina, pastor Fábio. É verdade, professor Soares. Já estamos chegando ao momento final da nossa lição, do nosso debate de hoje. E fica aqui para o nosso querido telespectador a recomendação do último versículo da leitura bíblica em classe. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Saiba de uma coisa, concluindo, quero dizer para você, a realização humana, a parte de Deus, é impossível de acontecer, pois a criatura não pode viver longe do Criador. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção de estar conosco aqui neste programa. Eu quero também agradecer ao professor Soares pela sua colaboração, por este debate tão bom e tão edificante neste momento, e dizer para você que o debate continua. Continua onde? Continua domingo na sua classe de Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado, professor Soares, e até o próximo programa, se Deus quiser.